A transferência do aprendiz de bruxa é iniciada e a diretora Teta manda os soldados atirarem. Mas ao ser concluído, eles recebem a informação de que alguns comandos adicionais foram emitidos para o sistema de transferência, que fez as coordenadas serem alteradas. Os cientistas se desesperam tentando rastreá-lo enquanto Teta ia ao chão, admitindo sua derrota. E vamos até um deserto onde Adonis dizia que eles conseguiram chegar na superfície e poderiam começar a conquistar Rédia, fazendo tudo que fosse viável, e o primeiro passo seria... Bom, antes vamos voltar um pouco no tempo, quando eles estavam sendo teleportados, onde Doroka insistia pra eles ficarem porque tinham bruxas vivas, mas o garoto a ignora e usa sua magia pra imitar a voz de Yamato e mudar as coordenadas pra assim irem parar no deserto. E no presente, Adonis diz que eles iriam atacar cidades e vilarejos a caminho de Rédia, pra se prepararem com mantimentos, remédios e informações. Mas Doroka se senta no chão porque queria voltar pra onde as outras bruxas estavam, deixando Adonis irritado porque nenhuma das bruxas da lua deve ter sobrevivido. Doroka diz que isso não era verdade e Adonis a chama de criança animada, mas Doroka diz que ele que era criança animada, que só queria saber de sua vingança. Adonis invoca sua magia escrita e mostra as memórias de Doroka pedindo pra Yamato parar de atacá-los e se reconciliarem. Doroka pede que ele pare com isso, mas Adonis diz que entendia porque ela ficava deslocada no meio das outras bruxas. E ela devia estar louca por pensar em se reconciliar com os humanos. Doroka responde que sempre quis conhecê-lo porque tinha curiosidade de saber que tipo de pessoa Chloe escolheu como aprendiz. E como era esse tal de Adonis que se tornou o aprendiz da bruxa apesar de ser um humano. E por viver entre os dois mundos, ela acreditou que ele poderia se tornar uma ponte entre os humanos e as bruxas, e se tornou sua esperança. Mas Adonis diz que ela não entendia nada dele, e Doroka pergunta onde ele queria chegar, porque ela sabia que ele sentiu isso durante a batalha na lua, e os humanos jamais iriam perdoá-lo, e esta luta jamais teria um fim, então alguém teria que acabar com isso, porque senão o ódio jamais seria apagado. Adonis diz que as palavras dela não significavam nada, já que a vida de Chloe é mais preciosa do que toda a humanidade, e o mundo que atirou dele merecia ser destruído. Doroka pergunta o que ele sacrificaria pra isso e o que aconteceu com as bruxas por causa de sua raiva, e tudo porque ele atraiu os humanos até lá. E Adonis fala que eles apenas estavam de volta à superfície porque ele os atraiu, e suas amigas serviram como uma boa cortina de fumaça. Doroka começa a chorar com esta maldade, perguntando como ele podia falar isto, porque elas fizeram de tudo pra sobreviver à caça às bruxas, e como ele ousava menosprezar a vida delas. Adonis se irrita e pergunta quem estava menosprezando quem, e ela continuava falando sem parar. E como alguém que presenciou a morte de várias amigas podia pensar em perdoar os humanos, e na verdade, ela que cometeu a maior ofensa contra a vida de suas amigas. Doroka volta a chorar e diz que a vingança jamais iria curar suas feridas. E Adonis volta a se irritar com a garota porque não ligava pra isso, já que não tinha nada a perder. E com isso, ele começa a ir embora. Mas agora chegou a hora de você se inscrever no canal pra receber o próximo episódio. E não se esquece de curtir e comentar pra mim dizer o que você tá achando desse anime. E também sobre essa história de vingança. E me diz, de que lado você tá? Do Adonis ou da Doroka? Mas enfim, bora voltar pro anime. Doroka corre até o garoto e o derruba, falando que ele ainda tinha a vida que Chloe protegeu. A garota continua chorando e pede que Adonis não deixe esse mundo mudá-lo, por mais que ele possa ser cruel e vazio. E ela não estava pedindo que ele os perdoe pelo que fizeram, mas se ele continuasse com a vingança, isso iria despedaçar o seu coração e se tornaria igual aos humanos que tiraram a vida de Chloe. E na verdade, ele ainda tinha muito a perder. Adonis diz que ela não entendia nada e a vingança era a prova de sua
existência. E a prova que Chloe viveu com ele. E era como se os vestígios da existência de Chloe fossem todos desaparecer se ele não se vingasse. E tinha muito medo disso. Ele pergunta se Dorica conseguia entender e ela continua chorando. Adonis pergunta se ela só sabia chorar e a garota pede desculpa sorrindo. Mas logo começa a se preocupar com ele ao ver Adonis perdendo muito sangue. E enquanto isso, um grupo de motoqueiros avistavam o casalzinho. Eles ficam em dúvida se eles seriam escravos ou um casal que fugiu pra se amar. Mas deixam isso de lado e perguntam ao seu líder Punch o que deviam fazer. E mais tarde, Adonis acorda mais uma vez em um lugar que não conhecia, o que tava se tornando meio frequente na sua vida, né? Mas tudo bem. Ele tenta se lembrar do que aconteceu e se lembra que os motoqueiros estavam em frente aos dois, enquanto Dorica falava que eles tinham se perdido e implorava que eles ajudassem seu amigo. E voltamos até o presente, onde Adonis dizia que devia estar na base deles. O líder diz que ele tinha um olhar assustador e pergunta se ele tinha mandado alguém de arrasta pra cima, oferecendo uma biritinha pro garoto, porque era a melhor coisa para curar as feridas. Meu pai diz que pinga com mel é bom também, mas deixa isso de lado, né? Menor de idade, toma cuidado, não toma pinga não, faz mal. Mas voltando pro anime, Adonis percebe que ele era um excluído e diz que não gostava de beber água de esgoto, o que faz o homem dar risada dele. Ele se apresenta como Punch, o líder deste lugar, e Adonis nota que este lugar realmente era um assento, que não parecia estar sob controle de Rédia. Ele pergunta onde estava a garota que veio com ele e Punch diz que ela era bem bonita e pergunta se seria a mulher dele, porque ela esteve cuidando dele esse tempo todo. Mas um tempo depois, um de seus homens acabou a levando, o que deixa Adonis irritado, mandando ele responder sua pergunta. Punch fala pra ele ter calma e pede que o siga. Adonis decide segui-lo e o líder diz que esta seria as terras abandonadas, o outro lado da revolução super industrial, onde pessoas de países super desenvolvidos e escravos fugitivos de Rédia se abrigavam vivendo como excluídos. Adonis observa algo na latinha de cerveja e diz que isto parecia miserável e o líder concorda. Mas os gritos de Dorica pedindo pra parar chamam a atenção do garoto e ao olhar pro lado ele vê Dorica cercada por vários homens gritando. Adonis pergunta o que estavam fazendo com ela e o líder diz que era difícil ver mulheres por ali, especialmente as jovens, e admite que a namorada de Adonis dava uns belos gritos, o que deixa o garoto furioso. Ele pula da torre e corre em direção à multidão com sua pena em punho, preparado pro pior. Mas na verdade Dorica só tava empinando uma moto com medo de cair enquanto recebia vários conselhos dos motoqueiros, o que deixa Adonis confuso. A garota fica feliz em vê-la, mas acaba dando de cara no chão, mas ela se levanta rapidinho e pede que ele aceite estes bonequinhos como pedido de desculpas, por não ter notado que ele estava tão machucado e também por todas as coisas horríveis que ela tinha dito. Mas o garoto os joga no chão falando que não queria nada disso, deixando a garota um pouco decepcionada, enquanto o líder dizia que eles iriam fazer uma festa esta noite e era pra Dorica e Adonis ajudarem, já que eles salvaram a vida deles. E durante a noite todos aproveitavam a festa. Um velhinho até tenta encostar no que não devia, mas Dorica foi mais rápida. Adonis observa a garota e ela fica um pouco triste. Um dos motoqueiros pergunta se ela e seu namorado tinham brigado e ela fica com certa vergonha, porque eles não eram namorados. O motoqueiro volta a perguntar o que estavam fazendo ali, já que não estavam juntos, e o outro diz que provavelmente eles fugiram pra lá depois de seu país ter sido dizimado por Rédia, assim como eles. Mas Dorica diz que eles eram apenas viajantes e quase diz o nome de Adonis. Mas ela acaba chamando ele de amigo e diz que estavam apenas viajando pelo mundo, o que faz os motoqueiros darem risada e logo em seguida todos acabam desmaiando. Dorica se preocupa com eles e Adonis diz que eles se tornaram excluídos porque não tomavam cuidado com o que colocavam na boca. E Dorica pergunta se ele envenenou a bebida, mas o garoto nega e diz que com alguns ajustes na fórmula do álcool era possível transformá-lo em tranquilizante, e pergunta se ela não conseguia perceber olhando aquele estilo de invocação escrita, e pergunta mais uma vez se ela era realmente uma bruxa. Mas a garota responde que era um pouco burrinha e não entendia nada, mas estava feliz que ninguém tinha perdido a vida. E Adonis a corrige porque não perderam a
ainda. Ele pega a arma de um deles, o que deixa Dorka aflita. Ela pede que ele pare porque devia estar enganada sobre eles, que foram muito gentis, os resgatando e dando comida e remédio, além de terem salvo suas vidas. Adonis pergunta se ela já tinha ouvido a expressão perdões geram infratores. Dorka diz que se não fosse por eles, agora ele poderia não estar mais vivo, e Adonis continua andando. Ele responde que não iria matá-los porque os excluídos não eram gente, então não valia a pena. E aliás, ele já percebeu que não precisava dela, porque ao contrário dela, ele não conseguia rir depois de perder alguém importante, e nem pensava em se divertir com estes caras, porque os dois eram completamente incompatíveis. Dorka pergunta o que iria acontecer se descobrissem quem eles seriam, e por isso ela tinha que se misturar com os humanos, e não podia deixá-los suspeitar que ela era uma bruxa, e por isso dava risada e mantinha as aparências. Mas era claro que ela não estava bem depois do que aconteceu. Ela começa a chorar, e Adonis diz que eles não combinavam e pede que Dorka não termine como ele. O garoto começa a ir embora, e Dorka continua triste no mesmo lugar até o amanhecer. Quando o líder pergunta se o namorado dela tinha ido embora, ela diz que eles não eram namorados, mas o líder diz que mesmo assim ele era um descarado, e saiu sem agradecer, além de deixá-la ali sozinha. E ela tinha feito certo por largar um cara como aquele. Mas Dorka diz que na verdade ele era uma pessoa muito bondosa e se lembra de suas últimas palavras, pedindo que não fique igual a ele. Enquanto Adonis se lembrava que Dorka tinha dito que a vingança não iria curar suas feridas, além de sua pergunta sobre o que Chloe pensaria se pudesse vê-lo agora, e também de outros momentos juntos. Mas os seus pensamentos são interrompidos pelo barulho de uma moto vindo em sua direção. Ele pensa que vieram atrás dele e se prepara para eliminar quem ficasse em seu caminho. Mas antes voltamos até Dorka e Punch, que dizia Adonis, o aprendiz de bruxa, deixando Dorka nervosa. Ela até tenta convencer que não era ele, mas Punch continua falando que ele era um cara completamente diferente agora, o que deixa Dorka curiosa. O homem fala que jamais iria se esquecer daquele dia, enquanto perdia sua vida no deserto, quando viu aquela neve brilhante da bruxa do gelo, enquanto os dois faziam carinho no seu dino. Ele diz que a maior felicidade de um homem era ter algo que faça valer a pena a luta contra o mundo. E talvez ela estivesse certa, mas ela jamais resolveria as coisas discutindo se a vingança era errada ou não, já que este mundo era tão relativo que dava vontade de tapar os olhos. E aquele moleque escolheu a vingança, e mesmo que isso custe sua vida, a escolha ainda seria dele. Ele pergunta o que ela queria fazer, e Dorka responde que não queria que ninguém perdesse a vida, porque falhou em proteger Ana e as outras, então não iria deixar Adonis perder a vida. Punch sorri e pergunta à bruxa se então ela deveria estar ali conversando com ele. E voltamos até o presente, onde Dorka estava na moto mandando Adonis sair da frente. O garoto fica confuso e a chama de idiota por estar tentando o matar atropelado, mas Dorka diz que iria fazer o possível para não atrapalhá-lo, e com um sorriso no rosto ela pede que eles viajem juntos, o que chama a atenção do garoto. Enquanto ela continuava dizendo que pensou nisso e achava que ele precisava dela, e além disso era perigoso viajar sozinho, e uma boa companhia fazia o caminho ser mais curto. E a garota dizia tudo isso enquanto se distanciava com a moto. Adonis pergunta por que ela não parou e sorri, falando que ela era uma mulher barulhenta, enquanto ela estava desesperada sem conseguir fazer isso parar. Mas vamos até o líder, que dizia que era melhor ele não fazê-la chorar. Vemos até o garoto correndo atrás dela, mas o líder o chama de amado aprendiz de Chloe. E com isso temos o final do 7º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com sua inscrição, curtida e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até mais!